Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, estudando, discutindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos terminar agora o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, lembrando que a gente dividiu esse capítulo em 3 etapas, né? Agora, essa etapa aqui é um pouco menor, a etapa do final, tá? A gente vai para o item 14, que é uma mensagem de Cáritas para a gente, tá? Deixada em Lyon, 1861. Lembrando, no final, a gente tem 2 perguntas feitas aqui no Evangelho, tá? Eu vou fazer a leitura para que não haja interferência aqui na resposta das perguntas, né? Assim como a gente faz nos ensinamentos de Jesus, geralmente nós lemos para não ter nenhuma interferência nossa aqui, interpretação. Agora, aí as 2 perguntas do final também, que são 2 perguntas feitas para um guia protetor, tá? E uma pergunta feita para São Luís, tá bem? Então vamos lá, essa primeira parte aqui, que é o item 14, né? É uma mensagem que Cáritas deixou para a gente em Lyon 1861. Resumindo aqui o que Cáritas quis nos passar, né? É uma mensagem até um pouco pequena, mas a ideia central dela é o quê, né? É que nós não devemos confundir caridade com esmola, porque muitos de nós acabam achando que dar esmola para um necessitado na rua ou algo nesse sentido é caridade, né? E não é caridade, né? Porque a esmola, muitas vezes, ela sendo muito útil, né? Ela é aquela pessoa que está necessitada, aquela esmola, aquela ajuda que você dá é de grande valia ali naquele momento, porque ele está precisando, né? Mas a maioria das vezes, né, quase sempre ele é humilhante para quem recebe e também é ruim para quem dá, né? Porque ali a gente se coloca nós, por exemplo, ofertando ali, oferecendo essa ajuda, a gente acaba ficando numa posição de superioridade e ele humilhado ali, né? Já na caridade isso não acontece, tá? A caridade pode ser praticada entre amigos, por exemplo, fazendo como a gente faz para praticar entre amigos aqui, perdoando-se mutuamente toda vez que alguém cometer alguma falha, perdoando mutuamente as fraquezas, né, que cada um tem, porque se nós estamos aqui, estamos para aprender as coisas, né? Senão não estaremos encarnados aqui num planeta de provas e expiações, né? Então, perdoando as fraquezas que aqueles que convivem com a gente, amigos aqui, o tempo todo exercendo essa questão de perdão, é uma forma de caridade, tá? E cuidando sempre para quando nós formos praticar algum ato de ajuda para alguém, né? A gente tomar cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém, que é o que acontece na esmola, né? Porque muitas vezes a gente vai ofertar ali a esmola para alguém e aí a gente acaba ferindo o amor próprio daquela pessoa, né? Então é muito melhor que a gente consiga ajudar de forma indireta, que a gente consiga não deixar quem está sendo ajudado se sentir humilhado, tá? Acho que essa é a mensagem que Caritas quis nos passar aqui. A próxima mensagem é de um espírito protetor também, tá? Em Lyon, mesmo lugar, e também o mesmo ano, tá? Em 1861. O que ele nos diz aqui também como ideia central, tá? Também é uma mensagem não muito extensa, tá? A ideia central aqui da mensagem é o quê, né? Ele nos passa sempre, que ele sempre ouve dizer, né? Sou pobre e não posso fazer a caridade, né? Que muitos dizem isso. Sou pobre e não posso fazer a caridade. E aí o que ele fala pra gente? Que isso é a falta de indulgência para com semelhantes, né? Pois muitos não perdoam coisa alguma, por exemplo, que é um ato de caridade, como a gente viu até na mensagem anterior, e se transformam em juízes severos, tá? Sem perguntar se você gostaria que isso fosse feito com você também. Porque imagina se você fosse julgado da mesma maneira que você julga os outros ou julga as situações, né? Então o que ele nos passa ideia central é isso, porque geralmente a gente acha que eu sou pobre e não posso fazer caridade, né? E existem diversas formas de a gente fazer caridade, como é, nós dedicarmos tempo, por exemplo, para a ajuda do nosso próximo, às vezes uma boa conversa, né? Ou mesmo, como foi tratado aqui, que a gente não julgue ninguém pelas atitudes, pelas fraquezas e pelas ações erradas que, porventura, tenham feito aí durante a
a trajetória, tá? Então acho que é uma boa lição aqui é nós não acharmos que por não termos condições materiais não podermos exercer a caridade, tá bem? E também nós não acharmos que devemos julgar o próximo, tá? Nós devemos, ao contrário, ajudá-lo à evolução e ajudar a partir para o caminho do bem, né? Acho que a ideia central que ele quis nos passar foi essa, tá? A próxima mensagem é de um protetor espiritual aqui, um irmão, né, chamado João, foi em Bordeaux, 1861, né? E o que ele nos fala, né? Ele conta ele fala sobre mulheres, né, devotadas a Deus. Ele fala muito sobre as mulheres, né? Mas o que ele quer nos passar aqui, principalmente, né, é que trabalhar para o pobre é trabalhar na vinha do Senhor. Porque muitas vezes nós temos condições materiais e tudo, e ajudamos o próximo. Mas quando nós não temos, né, nós podemos trabalhar para o pobre, né? E agora, quem é pobre não dispõe de sobras, mas pode dar o que possui, que é oferecer algumas horas do seu dia, o seu tempo, que é o único tesouro que ele tem, tá? Ele até trata como tesouro isso, tá? Que é algumas horas do dia ou o tempo dedicado ao próximo, dedicado a outra pessoa, é o grande tesouro que todos nós temos, tá? Muitas vezes, para dedicar tempo, nós nos privamos de fazer alguma coisa para nós mesmos. E isso tem é de grande valia aí para o ato da caridade, tá? Porque muitas vezes muitos têm oportunidade de ajudar, atribuir parte do seu tempo ali para ajudar o próximo, mas prefere ficar fazendo coisas ali para o seu bem-estar ou descansando, e muitas vezes nós temos que abrir mão disso para poder ajudar o próximo, tá? E aí ele nos fala uma coisa, né? E todos vós que podeis produzir, dai, né? O que ele fala, né? Dai o vosso gênio. O que é o gênio, né? É o vosso intelecto, tá? Então ajude os outros com seu intelecto, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará, né? Então ele fala isso pra gente, se a gente puder sempre dar, né? Então, quem não tem condições materiais pode dar tempo, pode dar o intelecto a trabalho dos outros irmãos que estão ao seu redor, dar as vossas inspirações e dai o vosso coração, que é ser uma pessoa boa, ajudar a todos sempre que possível, tá? Ele até fala durante o trecho aqui, né? Poetas, que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos, tá? Então vejam só, né? Às vezes com algum dom, habilidade que a gente tenha, a gente pode ajudar os outros, às vezes, com o nosso próprio ofício, tá? Imagina que num momento de muitos problemas, muitas provas que algum espírito pode estar passando, às vezes a leitura, uma pintura pode acalmá-lo, pode trazê-lo de volta a não ficar tão tenso, tão nervoso, tão desesperado. Muitas vezes as pessoas podem, e isso é um ato de caridade, né? Você consegue acalmar um espírito que está perto de você, um irmão ali que está encarnado perto de você, com algo que é que você tem habilidade para fazer, tá? E aí, por fim, ele fala, né, que todos vós podeis dar, né? A qualquer classe que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Isso que ele nos passa, né? Seja o que for que Deus os tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm o necessário, tá? Então, qualquer coisa que Deus te tenha dado, né? Seja ela uma habilidade, seja bens materiais, seja tempo, sempre vai ter alguém precisando daquilo. E nós sempre temos que dividir aquilo que a gente tem, tá? E aí, por fim, o que ele nos diz, né? Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes, tá? Quando a gente se doa, pode ser que a gente tenha diminuição aqui dos tesouros da terra, né? Que são essas habilidades, o tempo, bens materiais. Pode ser que diminua, mas que os nossos tesouros dos céus
serão mais abundantes quando a gente pratica a caridade, tá? A próxima mensagem, né, aí já muda um pouquinho de assunto, fala sobre a piedade, tá? É, e a piedade quem deixa a mensagem pra gente aqui é Michel, tá? Em Bordeaux, 1862, né? O que ele fala sobre a piedade aqui pra gente, né? Que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, tá? Acho que é a primeira coisa que ele diz aqui pra gente, né? E que a piedade é a irmã da caridade, e que a caridade nos conduz para Deus. Logo, a piedade também nos conduz a praticar a caridade, e vai nos conduzir a Deus, tá? É... E a piedade, né, quando profundamente sentida, né, porque quando a gente sente piedade de alguém, né, ela é o amor, tá? É o amor verdadeiro, né? Não esse amor aqui que a gente tem conhecimento como encarnados, mas não, um amor mais ligado à espiritualidade, o amor de Deus, tá? O amor verdadeiro, né? E o amor verdadeiro, ele é o quê? Ele é o devotamento a Deus. E essa abnegação que a gente tem quando sente piedade, né, pelos infelizes, é a virtude, tá? Desse amor. É... Resumindo, né? É o amor que Jesus praticou durante a sua passagem aqui pela Terra, tá? Então, quando a gente sente piedade, a gente está exercendo o amor verdadeiro, tá? Quando a gente ajuda aquele por quem a gente está sentindo piedade. E foi essa mensagem principal que Jesus deixou durante a sua passagem aqui pela Terra, né? Ele praticou isso o tempo todo, né? Ele teve piedade daqueles que eram muitas vezes discriminados ali pela sociedade da época, né? A gente vê nas passagens de Jesus que ele ajudou o leproso, que muitas vezes sofria essa discriminação, né? Era deixado de lado, ninguém queria chegar perto dele. Ele teve piedade e exerceu a caridade com mulheres que eram discriminadas na época. Ele exerceu isso também quando algum irmão estava encarnado aqui, era dito como louco. Então ele foi caridoso e piedoso com todos, né? Ele não escolhia a quem ele fazia o bem e praticava isso, né? E o sentimento mais apropriado no que nos faz progredir, né? Que dispõe a nossa alma à humildade, à beneficência, ao amor, é a piedade, tá? Porque a piedade é o caminho para a caridade, né? Por isso que ela nos tira daquele viés de sermos não sermos humildes, de sermos egoístas. Então ela nos tira isso e nos traz para a caridade, tá? E aí ele nos fala aqui uma coisa que é o que mais eu achei importante durante a mensagem, né? Ele fala assim para gente temer ficar indiferente quando puder ser útil. Porque não adianta a gente se esconder e fingir que ninguém está precisando de ajuda, né? Porque muitas vezes a gente está bem, tá tudo certo aqui com a nossa família, no nosso lar, né? No nosso trabalho, tá tudo correndo muito bem. Então a gente finge que o mundo inteiro não precisa, que ninguém tem problema, e aí a gente não parte para ajudar quem está precisando. É muito confortável para a gente, se está tudo bem com a gente, com a nossa família, todos bem, com saúde, a gente acha que ninguém está precisando. E é um grande erro, né? A gente precisa ir atrás de quem está precisando para conseguirmos praticar caridade, tá? E aí, por fim, o que, que ele nos diz, né? Que a piedade é... ela é melancólica, né? Porque, pô, você sentir piedade de alguém é porque aquela pessoa está muito necessitada, né? Então, ele diz que a piedade é melancólica, e é verdade, né? Mas ela é uma celeste precursora da caridade, né? Então é a forma celeste que a gente tem de praticar a caridade. E ela está em primeiro, e a caridade é a primeira entre as virtudes, né? E ela é irmã da caridade, a piedade, né? Então, os benefícios da piedade nos prepara e nos enobrece, tá? E ela vai nos levar a praticar a verdadeira caridade. Bem, o próximo trecho aqui do Evangelho, né?
antes da leitura, é o último aqui que eu vou comentar, hoje o evangelho é um pouco mais curto, né? É sobre os órfãos, né? Então um espírito protetor em Paris 1860 deixa uma mensagem para a gente falando sobre os órfãos, né? Então a primeira mensagem primeira coisa que ele nos diz aqui é amai os órfãos, né? Porque ele fala, se nós soubéssemos quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando somos crianças, né? Nós não deixaríamos isso acontecer, né? E Deus só permite que existam os órfãos para nos animar a servirmos de pais, tá? Então, na verdade, os órfãos existem para nos ensinar que devemos ampará-los, tá? E que é uma das caridades mais divinas é de ajudar uma pobre criatura abandonada, ainda criança, né? Que é muito nobre quem tem essa presta essa caridade de ajudar, né, essas criaturas que estão abandonadas, né? E muitas vezes, que é isso que acho que é bem, que toca muito, né? Essa criança que nós estamos ajudando agora já nos ajudou muito em outras encarnações e a gente não lembra aqui, né? Por isso que não dá para escolher quem a gente quer ajudar. A gente tem que ajudar a todos. E muitas vezes, né, é um dever nosso ajudar agora essa criança, né? A gente não pode só falar dessa criança, mas de todos que a gente puder ajudar, porque a gente não sabe quem foi que nos ajudou em outras encarnações ou no mundo espiritual, então pode nos gerar muita culpa depois de não ter ajudado quem já nos ajudou. Tá? E quando a gente desencarnar, com certeza a gente vai lembrar disso, de quais os espíritos que nós deveríamos ter ajudado e não ajudamos, né? E aí ele fala por fim aqui, né, que também é um trecho pequeno, mas dai com ternura, juntando o benefício material e o mais poderoso de todos. Uma boa palavra, uma carícia e um sorriso amigo a esses órfãos, essas crianças que estão abandonadas, tá? Então, o que ele fala sobre os órfãos para a gente é isso, né? Agora vem as duas perguntas que eu falei, né, que foram feitas aqui para um espírito protetor e para São Luís, né? A primeira delas é um pouquinho mais extensa e a segunda é bem pequenininha, tá? A primeira pergunta é o seguinte: o que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos, tá? Resumindo aqui a pergunta, né? Muitas vezes tem algum espírito que está ajudando o próximo, né? Mas está sofrendo ingratidão ali de quem está recebendo, né? E aí param de fazer o bem com medo de encontrar outros ingratos ali, né? E aí esse guia protetor responde isso pra gente, tá? O guia protetor deixou a mensagem pra gente em 100.862, tá? Que ele nos fala: essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Por que fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosos, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para que assim não procede. É necessário sempre ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosses recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta,
pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo frequentemente uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e reconhecereis então toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois terei o mérito de haver feito bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres um dos outros para o seu mútuo progresso, admirareis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Tá? Então, a gente já comentou em capítulos anteriores, né? Aquele que pratica o bem, a caridade, e quer ser recompensado, né? Quer ser agradecido, esse já teve sua recompensa aqui na Terra, né? Agora, aquele que faz de forma desinteressada, apenas para ajudar o próximo mesmo, sem esperar nada em troca, será recompensado no mundo espiritual, né? E ganhará em evolução espiritual e será colherá os frutos lá na frente, né? A segunda pergunta e última aqui para a gente encerrar o capítulo, né? É uma pergunta, é um trecho bem pequenininho. A pergunta é a seguinte: a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Quem responde à pergunta é São Luís, em Paris, 1860. Não, pois é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda armar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, só faria que a odiasse. Tá? Então, por hoje é só, tá? A gente acaba o capítulo aqui, o capítulo 13, né? Que a gente estudou aqui por 3 encontros seguidos, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Então, até uma próxima leitura aqui e comentários, tá? Que a gente vai discutir os próximos capítulos. E que todos fiquem bem, todos fiquem com Deus e com Jesus. Graças a Deus.